Boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui no canal Amor Espera Tudo, com o convidado Denis Albert, que é do Cadeirante na Prática e também Cadeirante do Apocalipse, atleta militante da causa da pessoa com deficiência, jogador de tênis ou de basquete e também outras modalidades. Boa noite, Denis. Boa noite, Fernandinho. Gratidão aí pela oportunidade de estar colocando a nossa causa mais uma vez em pauta e mostrar para as pessoas um pouquinho da minha história e da nossa militância aí para as pessoas com deficiência e para todos aqueles que são do bem. Denis, você poderia me contar um pouquinho da sua história referente à sua deficiência? Ela foi de nascença? Ela foi adquirida? Se ela foi adquirida, como ela foi adquirida? Então, eu sou nascido aqui em Taubaté, né? E fui criado, passei a minha infância em Ubatuba, né? Eu retornei de lá para cá, para Taubaté, com 16 para 17 anos, e com 18 anos eu fui nadar numa lagoa de Porto de Areia e fui esconder da chuva embaixo de um barranco, né? Como aqui eu moro na cidade de Taubaté, temos o rio Paraíba do Sul que atravessa a cidade, e então temos os portos de areias que ficam ao redor. Então eu fui esconder da chuva, né? Embaixo do barranco, e o barranco caiu nas minhas costas e eu fraturei minha coluna, a lombar. Então ela foi adquirida com 17 anos e eu fui operado. A primeira cirurgia minha foi no dia que eu completei 18 anos. Né? Meu acidente foi no dia 19 de outubro de 94 e a primeira cirurgia minha foi no dia que eu completei 18 anos, no dia 21 de outubro, 2 dias depois do acidente. Dia 19, desculpa, foi no dia 19 e a minha cirurgia foi no dia do meu aniversário, de 18 anos. Então fui adquirida, né? Paraplegia desde então, de 94 para cá, são 23, 24 anos, né, de deficiência de paraplegia. E como você se sentiu sabendo que não poderia mais voltar a andar? Rapaz, foi barra. Foi difícil porque eu já fui um andante, né? Foi psicologicamente é um baque, né? Para uma pessoa que já foi normal, é bem complicado. Por isso que inclusive a gente trabalha bastante nessa área, né? Da inclusão da pessoa com deficiência, inclusive no esporte, né? Que me ajudou, né? Na adaptação de uma nova vida, né? E é isso. Então foi bem difícil. Eu levei uns 4 anos para me poder aceitar e assimilar a ideia e poder estar começando a sair de casa, né? Que nem de cadeira de roda eu sabia andar ainda, né? Logo no começo da minha vida de deficiente, de paraplégico cadeirante, né? Então foi bem difícil. Como eu acredito que seja difícil para todo mundo que adquire, né? Não que seja mais fácil para as pessoas que são congênitas e já nascem, mas eu acho que não que seja mais fácil, mas que é diferente, né? É diferente, é mais traumático quando se adquire uma deficiência. Para mim foi bem difícil, mas graças a Deus eu superei essa deficiência e dei a volta por cima. E hoje nós estamos aí, né? Militando pela causa e tentando representar a pessoa com deficiência nas áreas que são pertinentes. E referente à vida assim, amorosa, essas coisas, você sofreu muito preconceito, até mesmo por ter sofrido o acidente com seus 17 anos? Sim, sim, sofri bastante preconceito, né? Inclusive porque
depois de algumas experiências que eu tive, inclusive pelo fato de eu ter ficado cadeirante, a gente fica um pouquinho mais sensível, né, e percebe-se, né, quando a pessoa tem um certo preconceito, se a pessoa, né, você sente quando isso, mas é como o Fernando Sherman falou na live passada, todo mundo acha bonito, legal a superação, todo mundo apoia, dá tapinha nas costas e quer ajudar, mas ninguém quer para si. Quando alguém arruma ou um homem arruma uma namorada cadeirante, ou uma mulher, né, arruma um cara cadeirante como eu, por exemplo, né, a família logo fica com o pé atrás, não aceita, acha que não tem nada para oferecer, né, eles pré-julgam, infelizmente, acham que a pessoa vai precisar de algum tipo de auxílio, né, e vai depender da pessoa pro resto da vida, alguma coisa parecida, sabe? Isso mesmo antes de conhecer, de conversar com a própria pessoa, né? Isso eu digo por experiência própria, né, o Fernandinho? E além desse tipo de, de preconceito, já outros, né, pelo fato de algumas pessoas não gostarem e tal, e em certos lugares não ter acessibilidade, então vários tipos de preconceito eu já sofri, sabe, Fernando? Mas é muito difícil, é muito difícil. Inclusive na política, né? Alguns têm né, um certo preconceito, né? Ou sei lá, ou até um certo medo, né? Pelo fato de ser representativo. Em questão trabalhista, você trabalha, você é aposentado? Se você já trabalhou, como que foi a sua experiência? Pois é, então, eu já trabalhei, mas informalmente. O primeiro trabalho que eu tive foi aqui, inclusive a primeira associação que nós tivemos aqui em Taubaté foi a parte, né? Associação dos Paraplégicos aqui de Taubaté, que foi da onde eu fiz parte, que logo depois que aconteceu o acidente comigo, foi formada essa associação, sabe? Foi na década de 94, foi inclusive o primeiro time de basquete que nós tivemos aqui na cidade de Taubaté. Eu acredito que essa associação ainda exista juridicamente, mas fisicamente está acabada, né? Não existe mais, porque não sei porquê, não me pergunte, infelizmente, mas foi nessa associação que eu tive o meu primeiro trabalho de montagem de peças para manuais, né? Umas pecinhas para os carros da GM, da General Motors. E foi o único trabalho que eu consegui. Desde então, né? Eu, inclusive, procurei bastante emprego aqui na região, mas sem, sem, sem sucesso, né? Então, hoje em dia eu sou não aposentado, né? Sou encostado, né? Recebo auxílio do Loas, auxílio doença e tal, e sou para-atleta, né, cara? Sou para-atleta, pratico o basquete, como você sabe, o atletismo, o arremesso e lançamento de peso do ar do disco, né? Temos a natação e temos a academia de musculação, que tudo isso faz parte do projeto que agora a prefeitura lançou, né, que é o Esporte para Todos, né, mas na verdade esse projeto não com esse nome já vem existindo antes deles pensarem nisso, mas é isso então, mas a área trabalhista aqui, pelo menos na região do Vale do Paraíba, aqui de Taubaté, não anda muito bem, né? Até para as pessoas ditas normais, né? Os andantes não está tão aquelas coisas, então você imagina para as pessoas com deficiência. Eles sempre preferem, né? Você sabe dessa história toda, a maioria das pessoas com deficiência sabe que com o cadeirante, né, os empregadores têm ainda uma certa resistência, né? Eles preferem deficiências mais leves, como síndrome de Down, como pessoas que andam de muleta,
até mesmo deficientes visuais ou auditivos, né? Mas o cadeirante, infelizmente, nessa parte trabalhista, ele, né? Nós, né? Ele não, nós, né? Nós somos bem, não temos tanta sorte assim. Infelizmente, por causa de um certo preconceito, né? E até mesmo pelas adequação, né? Porque o cara vai ter que fazer uma rampa, né? Para o cadeirante, o cara vai ter que fazer um banheiro, e ninguém quer gastar, né? Ninguém quer ter esse tipo de trabalho. Haja vista o dono da van, né? Você lembra do caso do dono da van, né? Que ele fez, mas fez reclamando pra caramba e inclusive chincalhando as pessoas com deficiência pelo fato dele ter tido que gastar. Eu no meu caso, eu gostaria que ele tivesse, que ele fizesse, tivesse que adequar todas as lojas do mundo, né, do Brasil e do mundo que ele tiver, e nenhum cadeirante, nenhum deficiente fosse na loja dele. Que ele fizesse as adequações e pelo que ele falou das pessoas com deficiência, nenhum deficiente entrasse mais na loja da Havan. Então, que ele gastasse esse dinheiro em vão, mas que fosse necessário para ele aprender, né? Que nós também somos gente, a gente também existe, a gente também tem o direito de ir e vir, né? Que infelizmente no momento está sendo um pouquinho cerceado, né? Mas é isso. Na questão trabalhista, infelizmente as pessoas com deficiência não têm tanto espaço. Está mudando, né? Mas bem devagar, né? Mas no momento eu sou só para-atleta, né? Amador e agora, né? No profissional, né? Que eu acabei de ganhar uma medalha aqui o ano passado, né? Terceiro lugar de arremesso de peso, né? No atletismo, foi lá em São Paulo, no Centro Paralímpico, né? E então a gente está aí, cara, colocando para frente esse projeto de esporte e vamos tentar também nessa área trabalhista para ver se melhora alguma coisa, né? Porque tá muito difícil, tá muito difícil. E como surgiu o esporte na sua vida? Pois é, Fernandinho, o esporte na minha vida surgiu por necessidade de saúde, né, cara? Eu fui fumante, né? Fumei durante alguns anos. Então, pelo fato de eu já ser cadeirante e ser predisposto por esse fato a várias outras coisas, né, cara, pelo fato de saúde e que eu entrei no esporte. Comecei com academia, né? Antes disso eu já era, né, do basquete, que quando começou na Associação dos Paraplégicos na década de 94. E daí, há 2 ou 3 anos, eu voltei, né? Entrei Mas sempre gostei. Entrei no projeto, né, do Esporte para Todos. E o esporte na minha vida foi o que me salvou, sabe, ô Fernandinho? Foi o que me ajudou a crescer pessoalmente e fisicamente, sabe? O esporte, eu acredito muito no esporte, que o esporte como a inclusão da pessoa com deficiência, principalmente para aquelas pessoas com deficiência recentemente adquiridas, né? Contra a depressão, né, como fisioterapia, como atividade, sabe? Não tem igual. Foi para mim e eu, como por experiência própria, indico, né? E trabalho em cima disso para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de estar praticando um esporte e que possam, né, desenvolver, né, a sociabilidade, né, ao máximo. A Luciana perguntou assim: desde na sua cidade, quais são as maiores dificuldades para as pessoas com deficiência? A Luciana Trindade perguntou. Todas. Todas. Todas, Luciana Trindade. Uma boa noite para você, boa noite a todos que estão no chat aí. Mas as dificuldades aqui são todas, né? Começando pela acessibilidade nos ônibus, daqui do transporte público de Taubaté, que eu já venho, eu tenho mais de 300 vídeos
né, mostrando o descaso e a falta de manutenção nos elevadores dos ônibus, sabe? Calçada, nem se fala. Para quem é cadeirante sabe que não se anda em calçada, cadeirante só anda na rua. Inclusive, quero deixar claro aqui para você que não é cadeirante, que tem um carro e dirige, quando você vê um cadeirante andando no meio da rua, eu vou te explicar, você não buzine para ele, sabe? Porque o cadeirante anda no meio da rua, porque a rua, se vocês não perceberam, ela tem descaída, né? E essa descaída é para a água escorrer da chuva. E essa descaída, quando o cadeirante anda no canto da rua, a tendência é a cadeira ir para guia. Então você tem que segurar uma roda e empurrar a outra. Então é por isso que muitas vezes os cadeirantes preferem andar na rua, porque não tem calçada, né? Aqui em Taubaté, muito menos. Lá no centro da cidade mudou um pouquinho, melhorou um pouco, porque não temos plano de mobilidade urbana, né? Melhorou um pouquinho porque a gente está brigando por isso. Mas o comércio da gente, falta adequação de rampas, sabe? Cara, na área trabalhista que você acabou de me perguntar, na área de políticas públicas, sabe? Não temos o Conselho da Pessoa com Deficiência aqui em Taubaté, mas que muito pouco pode nos fazer, que nos representa, mas muito pouco pode fazer, inclusive dada a vista da conscientização que a gente fez juntamente com o CONDEF, né, que é um Conselho da Pessoa com Deficiência aqui de Taubaté, no centro da cidade, de conscientização dos comerciantes, para colocarem uma rampa, porque o cadeirante também tem o direito de subir, de acessar a loja e tal. Muitas lojas têm, mas a grande maioria não. E eles, na verdade, parece que não se importam, sabe? Muitos deles não se importam. Então, as dificuldades são inúmeras. As dificuldades para as pessoas com deficiência aqui em Taubaté, eu acredito que em várias outras cidades, sabe, sejam essas mesmo. A questão da acessibilidade, de políticas públicas, de ajuda, inclusive, né, em outras... fornecimento de cadeira de roda, por exemplo, né, que é uma coisa básica para a pessoa com deficiência. Cadeira de banho. Não temos um órgão específico aqui em Taubaté para isso, sabe? Eu não sei se vocês aí na sua cidade vocês têm algum órgão ou é mais fácil conseguir, mas, por exemplo, uma pessoa que adquire uma deficiência e necessita de uma cadeira boa para poder se locomover, não consegue, tem que entrar na justiça. Tem que entrar na Defensoria da Justiça e pleitear através de ordem judicial, cara. O que eu acho um absurdo, sabe? O que eu acho um absurdo. Então, por isso que inclusive, a gente vem batendo nessa tecla, sabe? Todas as cidades têm que ter uma secretaria da pessoa com deficiência que representa a pessoa com deficiência. E temos que ter também uma bancada, temos que ter alguém representante na política, como vereador, como deputado, sabe, da sua cidade, sabe, você que é pessoa com deficiência, que está na sua cidade, sabe, apoie as pessoas com deficiência. Se você é um militante, passe de militante a político, sabe, a causa política da pessoa com deficiência, porque é somente assim que a gente vai fazer alguma coisa, sabe, Luciano, eu acredito muito nisso, porque as pessoas acham que as coisas vão mudar sentada no sofá, comendo um McDonald's, bebendo Coca-Cola e assistindo a novela da Globo, sabe? Acha legal a gente fazer, acha legal tal, mas, cara, a gente tem que ter apoio. Se você não levantar, você pode pensar o tanto de bem, emitir energia boa, tanto que você quiser, você pode ser do bem. Mas se você não faz, você não coloca, usa, se você não é um canal para transmitir, sabe, as coisas que são necessárias para que melhore a nossa vida, não vai acontecer, sabe? A gente tem que levantar, tem que ser instrumento, tem que falar, tem que expor as nossas ideias. Eu acredito muito nisso, sabe? Porque propósito, o Fernando Sherman falou também de propósito, e ontem também que você entrevistou, desculpa, né, um lapso de memória, esqueci o nome dele, mas ele falou muito bem, sabe? As coisas acontecem na vida da gente, cara. Jailson, né? Quem? Jailson. Jailson, grande Jailson, pô, gente boa, gente finíssima.
Cara, adorei a live dele. Tem, inclusive, todas as lives suas, ô Fernando, são sensacionais. Você está fazendo um trabalho maravilhoso, sabe? Está trazendo informações importantíssimas para a gente com deficiente e para as outras pessoas também, porque, como bem já foi dito, a deficiência não se limita a só um cadeirante, uma cadeira de rodas, sabe? A deficiência são vários tipos, né? Então, eu acredito muito nisso, sabe? Por isso que eu tenho o Muleta neles como um norte, sabe? Nelson Bade, você, a Luciana, o Armando, a Jaci, sabe? Todos eles, eu não vou conseguir nem lembrar o nome de todos, porque são bastante gente que está na causa, sabe? A gente vai aprendendo e eu acredito muito que vocês sejam um norte, sabe? Vocês estão sendo um norte para mim, para poder fazer algo mesmo de factivo para que aconteça com as pessoas com deficiência, que inclusive já falei para você, Fernando, que eu não acredito muito, né, que a gente consiga trabalhar no macro, mas eu acredito muito que a gente pode trabalhar no mínimo, né, cara, para melhorar um pouquinho a nossa vida aqui, sabe? A gente não vai conseguir fazer grandes coisas, né? Mas pelo menos melhorar um pouquinho a vida do próximo, né, cara? Se a gente conseguir iluminar pelo menos uma alma que seja para fazer o bem, eu acredito que a nossa existência já está ganha, sabe? Pelo menos a minha, sabe? Através do esporte, tentar ser exemplo de algo bom para alguém, cara, eu já tô ganho. Então, as dificuldades para a pessoa com deficiência são muitas, mas a gente aprende a lidar com elas, né, não, Fernandinho? Exatamente. A Jusilene perguntou assim para você: qual foi a sua iniciativa para parar de fumar e começar no esporte? Rapaz, qual foi a minha iniciativa para parar de fumar e iniciar no esporte? Conscientização. Foi a minha conscientização. Porque as pessoas sabem que o cigarro faz mal, sabe? Mas é uma coisa inconsciente, cara, que a pessoa não consegue parar de fumar. Eu demorei muito para parar de fumar. A partir do momento que eu me conscientizei, ainda levei um tempo. Então, a academia, primeiramente, e depois o esporte, né, cara? Porque ajuda, o esporte ajuda, sabe? Tudo isso ajuda, mas o primordial é você ter a consciência, sabe? Você cair em si e ver que aquilo não faz sentido, cara. Não faz sentido você fazer uma coisa que vai te prejudicar, que está te fazendo mal, né? Principalmente dizendo assim, no meu caso, né? Pô, já sou cadeirante, cara. Vai parar na onde desse jeito? Então, a iniciativa, qual foi a minha iniciativa para parar de fumar e começar no esporte? Foi a saúde. A primeira iniciativa minha começou na consciência, né? Inclusive o despertar da consciência, que eu quero, inclusive, tentar gravar sozinho, né? Porque é muito difícil falar ao vivo sozinho ou gravar um vídeo sozinho para falar sozinho, né? Sobre o meu despertar da consciência, como aconteceu, né? E o que quer dizer, o que significa isso. Então foi mais ou menos isso, né? Foi uma vitória. Eu acredito que tenha sido uma das maiores vitórias que eu tive na minha vida, depois de ter superado o problema da minha deficiência, né? Aceitar a minha deficiência, né? Foi bem difícil, né? Não é fácil. Mas é isso que o sistema quer, né? O sistema quer embutir que é legal você fazer isso, que é legal você fazer aquilo, né? Quer te colocar que é moda, quer, né, cara? É complicado, né? As novelas, a mídia, sabe, vem trabalhando muito nisso. Então, é complicado. Então, foi isso. O primeiro passo, eu acredito que para tudo, não só para parar de fumar, sabe? Jusilene, é consciência. Né? A partir do momento que você toma consciência e tem a conscientização daquilo, né? Logicamente que as informações são importantes também, mas você tem que cair em si dos fatos. Né? Tese, Aí antitese, teoria. Né? a Analisar Luciana os fatos. falou assim: Denis, posso te auxiliar nessa condição de reivindicação sobre o que você estava falando da sua cidade.
Aí Sim. a Lidiane perguntou assim: o que levou você a jogar o basquete? Isso que te motivou? Não entendi, deu uma picotada, repete. Aqui, o que levou você a jogar basquete? Isso me motivou muito, muito. E Foi o que me deu sentido para a vida, na verdade, sabe? Ah, aqui eu quero falar um pouquinho do projeto nosso, né, Coro? Foi isso que me motivou, que me levou a jogar basquete, foi a saúde, né? A saúde, a diversão, a sociabilidade, sabe? Aqui o time de basquete que a gente tem aqui em Taubaté, nós somos amadores, né? Temos aqui, somos eu, o Ted, o Polaco, o Marcos, o Júlio, o Claudemir, ah, e mais e mais dois que eu não me recordo o nome agora, que já faz tempo que eu não jogo basquete, infelizmente por causa desse Covid. Mas o que me motivou a tudo isso foi o fato de estar fazendo alguma coisa, né, cara? A gente precisa fazer uma atividade, sabe? Me levou a exatamente. jogar basquete, foi isso aí. E estar com os amigos. Você falou dos seus projetos, quais são eles? Mas os projetos que eu tenho, pelo menos aqui para minha cidade, é o de praxe, é o que a gente está tentando conscientizar as pessoas com deficiência para pleitearem, cada um na sua cidade, é uma secretaria da pessoa com deficiência. Isso a gente necessita, porque, na verdade, se não tem uma secretaria da pessoa com deficiência, a gente não tem um órgão que represente, sabe, a pessoa com deficiência na nas coisas que elas precisam, né? Então, o meu projeto aqui é a pré-candidatura a vereador, né, aqui da minha cidade, sabe? E a implantação de uma secretaria, porque não tem outro caminho, né? Já me falaram sobre me darem um departamento da pessoa com deficiência. Nós já temos aqui na minha cidade o Conselho da Pessoa com Deficiência, né, que pouco pode fazer, nos representa, mas não tem tanta voz ativa para poder introduzir uma política pública sabe, de representação para a gente, que vai ajudar mesmo. Então, o meu projeto é esse, é trazer uma secretaria, fazer uma secretaria da pessoa com deficiência aqui em Taubaté. A resposta de todos é sempre a mesma. Não tem dinheiro, né? Tem dinheiro para tudo, mas para as coisas que são necessárias, inclusive na área da acessibilidade das pessoas com deficiência, não tem. Tem dinheiro para tudo, mas para as coisas que importam, para as necessidades das pessoas que moram, são cidadãos da cidade, não tem, infelizmente. Mas nós vamos brigar por isso. Nós vamos brigar, não, né? Nós vamos exigir, porque é lei, né? Inclusive, eu gostaria de dizer para você que é pessoa com deficiência, que está aí na sua casa, sabe? Seja um canal de bênção, use a sua voz nas redes sociais, opine, compartilhe, comente, sabe? Dê o seu like, sabe? Para as outras pessoas com deficiência que estão tentando representar toda a nossa categoria, sabe? É um trabalho mais ou menos de formiguinha que a gente está fazendo, sabe? Ainda bem que a gente ainda tem, né, pessoas luminosas como o Nelson Abad, como muitos outros do grupo do Muleta Neles, e outros que vêm fazendo um trabalho maravilhoso nessa área. Mas a gente precisa de ajuda, cara, a gente precisa de apoio, sabe? A gente vê tantos grupos aí se apoiando, sabe? A gente vê o grupo do LGBT, a gente vê o grupo dos evangélicos, a gente vê outros tipos de grupo, sabe? E se apoiam, sabe? Conseguem, sabe? Conseguem fazer algo para a causa deles,
sabe? E a gente não vê isso acontecer, a gente não tem a parada do deficiente, né? No dia do deficiente. A gente tem a parada do dia do deficiente? Não tem, mas a gente tem a parada gay, né? No dia da liberdade de expressão sexual lá deles, né? E a gente não tem. Então a gente precisa da ajuda de vocês que são deficientes. Estão aí, e ou você que são deficiente, ou pessoa de bem, sabe? Porque a gente não está aqui tentando fazer algo somente para a gente, sabe? Isso é uma coisa que vai reverberar no direito de todos, sabe? A gente só quer igualdade, cara. A gente só quer o que é de direito nosso, sabe? Poder ir e vir, poder ter o mínimo para gente poder viver. A gente é feliz, cara. A gente já é feliz com o pouco que a gente tem, sabe? Com a deficiência que a gente adquiriu ou tem, sabe? Isso muitas vezes incomoda algumas pessoas, mas a gente necessita, cara. A gente necessita de se juntar, sabe? Se juntar mesmo para que a gente consiga colocar alguém para fazer alguma coisa pela gente, cara, porque senão nada vai acontecer. Você acha que passar que essa onda de epidemia, de pandemia do Covid aí vai passar de uma hora para outra? Você acha que eles vão deixar? Eles estão cerceando a nossa liberdade. Nós somos refém das políticas de decretos. Nós estamos sendo refém de decretos. Os caras decretam, não, agora você vai ter que fazer isso, agora você não vai poder sair de casa, agora você. Daqui a pouco os caras vão tá exigindo te indicando, falando para você no que você tem que acreditar, no partido político que você tem que votar, no time de futebol que você vai torcer, sabe? Daqui a pouco é isso que eles querem, infelizmente, sabe? Infelizmente essa agenda de poder dessa elite global que nos governa, infelizmente eles não se importam com a gente. Infelizmente eles querem mesmo controlar e infelizmente diminuir a população mundial, né? Já diria as pedras da Geórgia, né? Mas é isso. Você falou que vê como pré-candidato a vereador. Como surgiu esse convite para você? Pois é, esse convite, Fernandinho, me surgiu a partir do momento que eu comecei a militar de verdade na causa, sabe? Surgiu a partir de um assessor, não, de um chefe de gabinete de um vereador daqui de Taubaté, né, que foi lá, conheceu o projeto, conversou comigo, conversou com todos os atletas e tal, e inclusive para ajudar um dos nossos atletas, que é o Júlio César, né, que é um dos nossos campeões aqui, né, em lançamento de dardo, arremesso de peso, dardo disco, né, é um dos nossos atletas de ponta também no basquete. Daí ele foi lá e a gente conversando, ele viu que ele me conheceu, viu um pouquinho das minhas ideias, viu a maneira que eu me expressava, o que eu estava como um propósito, né? Ele viu que eu tinha um propósito mesmo, vamos usar essa palavra, né? De causa, né? Que eu tinha uma causa e eu representava uma parte da população, que é as pessoas com deficiência, inclusive na área do esporte. Então, ele, conversando comigo, perguntou se eu não gostaria de estar saindo candidato a vereador para fazer algo mesmo, né, a mais sobre as pessoas com deficiência e acabou que eu vi que é possível, né, Fernandinho? É possível, né? Através dele eu conheci alguns partidos, conheci outros vereadores e me aliei com uma vereadora daqui da cidade que eu acredito muito nela, sabe? Eu tenho muita esperança que ela possa fazer algo de bom mesmo para a cidade, inclusive para a nossa causa das pessoas com deficiência. E foi assim que eu me tornei pré-vereador, né? A partir da militância
e a partir deles enxergarem, sei lá, algum tipo de potencial, porque é somente assim que eles convidam, né? E, e é isso. Foi assim que eu me tornei um pré-candidato à cidade aqui. E como você se tornou militante? Ah, eu me tornei militante a partir do momento que eu comecei a sair de cadeira e comecei a ver a falta de acessibilidade, a falta de empatia das pessoas, o descaso, sabe, na área trabalhista, o descaso na saúde. E eu fui me revoltando, na verdade, né? Primeiro eu me revoltei, né? Acho que é comum a todo ser humano. A primeira coisa é se revoltar, né? Com alguns tipos de situações. E a partir daí, conforme a gente vai evoluindo, né? Vai ganhando um pouquinho mais de conhecimento e tal. Eu comecei a militar nessa causa. Né? Inclusive com o advento da internet, a partir do momento que a gente pôde ter um pouco de voz ativa na rede, antes disso eu já era militante, eu já trabalhava na causa aqui no esporte, inclusive falando das dificuldades, mas a partir do momento que a gente ganhou voz, né, através do Facebook, do YouTube e de outras redes sociais, né, foi na onde começou a minha militância, né, realmente. E a partir daí, o que deu uma guinada mesmo foi vocês, né, do grupo Muleta Neles, você do Amor Supera Tudo, né, o Nelson Abad, todo o grupo, e outras pessoas que me fizeram despertar, né, para as nossas atividades. Então, hoje eu sou um militante em transformação para político, né? Para conseguir as nossas políticas, para tentar fazer alguma coisa, porque não adianta a gente ficar militando, e mostrando, e falando, e batendo na mesma tecla. Se não fizermos leis, infelizmente, quem não gosta de política é governado por quem gosta de política. E é só através disso que a gente vai conseguir transformar ou fazer algo para que aconteça. Senão, então foi assim que eu me interessei. E eu acredito muito nisso, é uma dos propósitos que eu tenho. Eu acredito muito nisso, sabe? As coisas não acontecem por acaso na vida da gente, né? Eu acredito muito que as coisas que aconteceram na minha vida e na de muitas outras venham a culminar para a gente poder estar fazendo, estar representando e fazendo algo verdadeiro para mudar a realidade das pessoas, pelo menos nessa existência, né, Fernandinho? Então, inclusive, eu vi que você está com uma camisa de de uma pessoa com muleta. Isso é o quê? Uma camisa de alguma bandeira? Essa camisa aqui é a camisa que eu ganhei do meu parceiro Nelson Abad, do Muleta Neles, do grupo do Muleta Neles, que foi me visitar lá em São Paulo, onde eu tive internado há um tempinho atrás. Ele foi me visitar lá na Santa Casa de São Paulo, me levou algumas coisas e me deu essa camisa maravilhosa, né, do grupo Muleta Neles, que eu gostaria de agradecer a todos, ao Nelson, né, por ser o nosso guru. Então, muleta neles, sabe? Então, sabe, cara, sensacional o trabalho que vocês, que o Muleta Neles faz, que vocês fazem, que todas as pessoas do grupo faz, sabe? De despertar a consciência das pessoas para se atentar à falta das políticas que tanto nos é negada, né? Sempre nos foi negada. Né? As leis existem, mas elas não são cumpridas, infelizmente. Então, essa camisa aqui é do Muleta Neles, grupo Muleta Neles, né? Nelson Abad, tamo junto. Né? Deus abençoe a todos nós, né? E que nós consigamos realmente fazer algo, sabe, para melhorar a nossa vida e a vida dos nossos próximos. Então, essa camisa é dele, né? É minha, quer dizer, ele me deu, né? Um presente que eu guardo com todo carinho,
Então, eu sou grato a todos que possam estar junto com nós, sabe? A Juscelene perguntou assim para você: como que você se sente por ser cadeirante e está sendo pré-candidato a vereador? Quais as sessões que você sente? As sensações que você sente? Você se sente gratificante por estar lutando por uma cadeira na prefeitura para poder lutar pelas pessoas com Sim, deficiência? sim, me sinto gratificante, principalmente se eu ganhar, né? Que eu já falei que se eu ganhar, eu gostaria, né? Gostaria, né? No futuro do pretérito perfeito, né? De entrar com uma cadeira tanque lá na Câmara Municipal e quebrar aquele vidro, né? Porque na Câmara Municipal daqui de Taubaté tem um vidro, né? Para separar a população. E quais são as sensações que eu sinto? Rapaz, a sensação é sombria. É sombria, porque a política é suja, né? Infelizmente, né? Mas nós vamos para o combate, sabe? Coloca a pergunta dela de novo aí. Tinha uma parte da pergunta que eu não me atentei. Aqui, como você se sente cadeirante está para candidato a vereador? Eu me sinto privilegiado, né? Principalmente se que eu falei, as sensações que eu sinto, né? E se eu me sinto gratificante pela luta, cara, as sensações que eu sinto são essas, são de muita negatividade nessa área, sabe? Eu tô entrando bem, com bastante cuidado, sabe? Porque não é fácil, né? A gente sabe o que acontece, né? Um pouquinho nos bastidores, por rumores, mas eu me sinto privilegiado, cara. E se eu ganhar para vereador, cara, eu tenho tanta fé nisso, porque, sabe, a gente está lutando por uma coisa que não é para ganho próprio, sabe? É para ganho próprio, né? Mas para melhorar a nossa vida. Não estou dizendo assim com interesses, né? A gente não está nessa causa por interesse, sabe? Para ganhar dinheiro, por exemplo, sabe? A gente está nessa causa para melhorar a vida mesmo das pessoas, sabe? Porque a nossa passagem por aqui é muito rápida e a gente já não é tão, né? A gente já é meio, a lataria da gente já está variada, né? A gente já é cadeirante, né? Tem uma deficiência, outra e tal, e a vida da gente já é tão curta, então a gente tem que aproveitar ao máximo, sabe, ô Jusilene? Então é isso, minha querida. Eu quero ter. Vou fazer, cara. Se eu, putz, meu sonho é ganhar para vereador aqui, mas o problema é que a gente precisa ter mais pessoas envolvidas nisso, na causa, sabe? A gente precisa ter mais apoio, porque a gente sozinho, mesmo que a gente ganhe sozinho, sabe? A gente precisa de parcerias para poder trabalhar, sabe, na política, porque pelo menos aqui na minha cidade é bem difícil, não tem representante, né, das pessoas com deficiência na área da política, né? Só todos os políticos não tem um deficiente, ninguém trabalha nessa causa, sabe? Nós não temos um representante político, sabe? Você na sua cidade, sabe? Você tem alguém que te representa politicamente na sociedade? Você tem alguma pessoa com deficiência ocupando alguma cadeira de vereador na sua cidade ou que trabalha nessa causa? Muito difícil, cara, muito difícil. Né? Raramente você vai encontrar políticos deficientes físicos que estão ali para representar a causa. Então, procurem, né? Procurem se representar. Se não tem um representante aí na sociedade, se represente, né, cara? Coloque sua voz, né? Coloque suas ideias, exponha seus pensamentos aí, né, para as pessoas. Como, inclusive, eu tenho acompanhado lives de outras pessoas, ô Fernandinho, que não são
ligadas a grupo nenhum, mas que são pessoas com deficiência que estão colocando as questões que a gente debate aqui nas suas lives e que a gente já vem trabalhando na militância, as pessoas falam, deficientes falando sobre isso, cara. E é sensacional, sabe? A gente inspirar essas pessoas a se colocarem dessa maneira e a estar mostrando que ter deficiência não quer dizer que você é incapaz, ou não é sinônimo de incapacidade, não é mesmo? Ter uma deficiência é apenas uma limitação física que você tem, cara, sabe? Então a vida continua, a gente vamos brigar pela nossa causa, então é só através disso que a gente vai conseguir alguma coisa, né? É só através disso. Não tem como conseguir através de outros meios. Militância, né, articulação, né, sabe? Tudo isso ajuda, mas não vai resolver. Né? É só através de políticas mesmo que a gente pode fazer algo. Através da política, o que você acha que você, como pré-candidato a vereador, pode estar fazendo de melhoria em prol da pessoa com deficiência aí em Taubaté? Ah, muita coisa, muita coisa. Porque o vereador, a primeira função do vereador é fiscalizar, né? Fiscalizar o dinheiro público, né? E fiscalizar os órgãos públicos, né? Que inclusive na área da acessibilidade, esse problema que a gente tem de acessibilidade de elevador dos ônibus, de mau funcionamento dos elevadores, sabe? Eu vou poder cobrar com muito mais ênfase. Eu vou poder entrar lá na empresa, eu vou poder, sabe? Fazer muito mais coisa, cara. E a implantação, cara, vou bater nessa tecla de novo, a implantação de uma secretaria da pessoa com deficiência, com pessoas com deficiência trabalhando e representando a gente dentro dessa secretaria é essencial, cara. Sabe? Eu acho que é a partir daí que a gente vai poder desenvolver várias outras tipos de ajuda e de auxílio para as pessoas com deficiência e os idosos também, né? Porque não deixam de serem carentes também em várias áreas. É através disso, cara, que a gente vai poder fazer algo, sabe? Facilitar para conseguir cadeira, facilitar na área da saúde, do especialista. Você sabe o quão é complicado para as pessoas com deficiência na área da saúde, né? O tratamento, para você conseguir um especialista de tratamento, por exemplo, o urologista que a gente necessita, sabe? Porra, cara, demora e depois o tratamento não é lá aquelas coisas. Então, sabe, dá para melhorar muita coisa, sabe? Dá para a gente fazer um plano de mobilidade urbana nessa cidade que já foi recusado pelo nosso prefeito. Nós já tivemos um plano de mobilidade urbana que está engavetado, sabe? O cara não complicado, sabe? Inclusive eu estou aguardando uma reunião com ele, mas agora, né, com essa onda de pandemia, como que vai fazer a reunião? Para ele poder assinar e a gente falar sobre a abertura da Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui na cidade de Taubaté. Mas cadê? Ele nomeou uma representante dele para vir falar comigo. Falei, ó, se eu quisesse falar com algum representante de alguma secretaria, eu ia na secretaria para falar com elas. Eu quero falar com o prefeito. E isso foi uma menina ligando, né? Nem ele teve a hombridade de ligar diretamente para mim para falar isso. Mas daí eu falei para ela, filha, se eu quisesse falar com você ou com algum outro representante de secretaria, eu iria na secretaria e falaria com a pessoa. Tanto é que eu falei com quase todos os vereadores, né? Falta alguns ainda para apoiar a causa. Então eu exigi que a reunião seja realizada com ele. Mas infelizmente o prédio da prefeitura aqui não tem acessibilidade, o gabinete dele é lá em cima, então ele vai ter que disponibilizar uma sala aqui embaixo ou descer para falar comigo, né? Logicamente. Então é complicado, sabe? É complicado, então estamos no aguarde aí para ver se a gente consegue colocar para frente essas questões, né? Vamos depender do nosso querido governador Dória aí, né? A partir do dia 10 aí, vamos ver se ele começa a voltar aos trabalhos. O que você acha como pessoa com deficiência e pré-candidato sobre o negócio do coronavírus?
Então, essa pandemia, né, é complicado, né? É preciso a gente ter a consciência de que o vírus existe, né? Isso é fato, né? Por mais sensacionalismo ou aumento das notícias que a gente veja, ou ache que não é tanto isso, o vírus existe, né? A gente tem que se proteger, né? Mas infelizmente a vida da gente não pode parar, né, cara? Quem é de grupo de risco tem que tomar as medidas cabíveis necessárias, né? Usar máscara e tal. Mas infelizmente isso aí é mais um fator da agenda global que infelizmente a nova ordem mundial tá nos impondo, né? Através desses decretos aí, desse medo, né, cerceando os nossos direitos, né, e nos transformando refém. Nós somos reféns de decretos, né? Se alguém decreta que você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, né? Então, tomara que essa epidemia passe logo, né? Infelizmente, as coisas não, na minha opinião, as coisas não vão voltar a ser o que era antes, né? Não vou voltar, infelizmente, né? Mas eu tô torcendo para que acabe aí, cara. Aqui em Taubaté a gente tive só um caso de coronavírus, né? Que inclusive veio de fora. O resto, todos os casos são suspeitas, né? E inclusive meu pai foi dado como suspeita de coronavírus. Você acredita? Quando você vai no UPA, né? No UPA ou nos PS regionais daqui da minha cidade, qualquer sintoma que você tenha de Covírus, qualquer sintoma que você tenha do Covid, é registrado como suspeita de Covid. Meu pai foi com dor de barriga, dor de estômago, que ele tem problema de estômago, e com um pouco de falta de ar pelo problema de estômago que ele tem, gastrite e tal, inclusive ele vai passar no gastro, mesmo o médico sabendo que não era Covid, ele teve que encaminhar meu pai para o pronto-socorro municipal central, para que lá se fosse feita a tomografia e tirado o raio-x, e para que fosse constatado que não era o Covid. Mas mesmo assim foi registrado como suspeita, você entendeu? Então, é complicado, sabe? Nem tudo é verdade, mas a gente tem que ter muitas precauções nessas horas, sabe? A gente não pode falar nem que sim, nem que não, mas se precaver, né? Se precaver, né? O problema é que a vida não pode parar, né? Ninguém vai pagar nossas contas, se a gente se não trabalha, não vai fazer. Então, cara, é como o Sandro Rocha diz, né? Nós somos gado. Né? Alguns de nós somos um gado que pulou a cerca, viramos cavalo, né? Mas na verdade a gente tá sujeito ao que eles imporem para a gente, né? Aos nossos governantes. Por isso que eu estou entrando nessa, né? Para tentar pelo menos aqui na cidade fazer algumas coisas que eu tenho em mente para estar amenizando, né? Essa agenda aí e tá pelo menos não deixar as pessoas sofrendo, porque eles estão cagando para nós, na verdade. Na verdade, eles não se importam o mínimo com a gente. Né? Eles não se importam e querem mais que a gente se exploda. Então, se a gente não tentar lutar pelos nossos direitos de fazer algo de bom para alguém, cara, a nossa existência vai passar aqui rapidinho, nós vamos sofrer e nada vai acontecer. Então, por isso que a gente está entrando, a gente é militante e está entrando na política, né? Para fazer mesmo, para fazer acontecer. Né? Porque se fosse por dinheiro, eu já tinha me vendido. Se vender é complicado. Verdade. Né? Sobre igual você falou sobre o governo, né? Que o governador que decretou esse negócio
dos comércios pararem. Você acha, na sua opinião, você acha que deveria se estender mais? Você acha que deveria voltar mais com mais cautela? O que você acha sobre isso? Então, Fernandinho, aqui na minha região, na minha cidade, pelo menos, né? O único que teve peito para isso, para falar para falar que não ia, que ia começar a voltar os comércios aos poucos, logicamente com as devidas precauções, né? Para quem não é de grupo de risco, tomando os cuidados, usando máscara, usando luva, sabe? Não é todos os comércios. O prefeito de São José teve essa coragem, né? E está tendo essa coragem, e eu tenho a mesma opinião. Eu acho que o comércio, eu acho que a vida tem que continuar, as coisas têm que continuar funcionando, logicamente, com suas devidas restrições, né? Não vai voltar ao normal tudo de uma vez, de qualquer jeito, né? Mas aos poucos começar as coisas funcionarem, né? Com os devidos cuidados, né, cara? E infelizmente, somente o prefeito de São José, daqui da região do Vale do Paraíba, que botou peito, falou não, entrou na justiça, não aqui é diferente do que de São Paulo, né? Os casos, então ele botou à frente e está até agora exigindo, brigando na justiça para que isso volte. Eu tenho a mesma opinião. Infelizmente, o nosso prefeito daqui de Taubaté não tem a mesma coragem, né, de bater de frente com o governador, de entrar na justiça para que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer e que precisam acontecer na nossa cidade. Mas eu sou da opinião, né? Porque se não voltar, se não gera receita, se não gera renda, não gera receita, quem que vai pagar essa conta depois? Sabe, Fernandinho? Os políticos estão lá. Eu falei que eu era contra os políticos, os vereadores todos continuarem recebendo. Porque o munícipe, o cidadão que não vai trabalhar, não vai receber, não vai gerar receita para o município. Por que os vereadores e políticos têm que estar recebendo seu salário integral? Ficando em casa, ficando nos seus bunkers, trancado nos seus bunkers luxuosos, recebendo a rachadinha e um monte de outra picuinha, com o seu salário caindo lá na conta, né? Não está gerando receita para o município, por que eles têm o direito de pegar? Mas daí não, daí quando se começa a colocar certas questões, daí ninguém gosta. Mas eu coloquei isso aí na live de uma certa vereadora daqui de Taubaté, né? Ela logo falou, jogou na cara, e se cortasse o seu LOAS? Cara, o meu LOAS eu ganho pela minha deficiência, né? Por ser deficiente, não porque eu trabalho para ganhar. Mas quem está trabalhando não está ganhando. Meu pai recebeu 30 dias de férias e agora ele não vai voltar a trabalhar. Quem que vai pagar as contas de casa? Né? Da onde que vai gerar essa receita? E agora os vereadores não trabalham, ficam na casa dele, zapeando, fazendo uma coisinha ou outra, não estão votando nada na Câmara, ficaram aí todo esse tempo parado aí, e é justo eles recebendo salário? Daí quando a gente começa a colocar essa e outras questões, que foi o que você me perguntou, sabe, as pessoas começam a não gostar, não, eles começam a não gostar, sabe? Começa a questionar para onde que vai o dinheiro, achar que eles ganham mais, que eles ganham muito, sabe? Então, eu sou da opinião que tem que voltar sim, sabe? Com os devidos cuidados e precauções, o comércio, principalmente as aulas, cara, tem que voltar, sabe? As academias, o esporte, como que a gente vai se manter saudável com a imunidade equilibrada, ou seja, que elevada, as academias tudo fechadas, sem podendo estar jogando basquete, sem poder estar treinando um arremesso, né? Sem poder estar fazendo o treinamento correto, né, cara? Eu sou a favor, sim, de que comece a voltar. Já era para ter começado, na minha opinião. Já era para ter começado, já demorou muito, sabe? Demorou muito, muita gente perdeu muito, tem gente que sabe, quem é dono de comércio pode falar melhor que eu, sabe? Tá complicado.
Então, eu sou dessa opinião. Infelizmente, o nosso prefeito não tem tanta coragem, assim como eu já disse, né, para estar botando o peito com os grandes, como governador, e falar, não vamos entrar na justiça porque não quer abrir e fazer desse jeito. Então, mas o prefeito de São José aqui está de parabéns, viu? Eu tô com ele e eu acho que é de bom tamanho e é certo para voltar. Porque senão, meu filho, senão nós vamos passar o resto da vida trancado em casa. É Porque complicado. essa é só a primeira onda, né? A minha opinião é essa. É, Denis, para quem quer te entrar em contato com você, qual é a rede social que o pessoal possa entrar em contato com você para tirar algumas dúvidas, sugestões? Fala o seu Instagram Poxa, gente, pessoal. pode me encontrar. Sim, meu Instagram é Cadeirante na Prática. Meu Instagram é Cadeirante na Prática, pode ir lá me seguir. Aqui no Facebook é o Denis Albert, né? Que é o meu nome pessoal. E E você tem também tem o outro perfil que é Hum? E você tem Vou outro falar. Instagram, não tem? Que é o Denis Albert também, não é? Não, o Instagram tem um só. Instagram tá como Cadeirante na Prática. No Facebook eu tenho dois perfis, esse Denis Albert, né, como é o nome pessoal, e o Cadeirante do Apocalipse, né, que muita gente não sabe quem que é. Quem é esse Cadeirante do Apocalipse aí, hein? Ele é o Cavaleiro do Apocalipse? Cadê os outros? É ele, o Nelson Abad, o Fernandinho, o Jaci, os quatro Cavaleiros do Apocalipse? Não, é o Cadeirante do Apocalipse, aquele que veio para trazer a revelação da falta de acessibilidade e políticas públicas. Para quem não sabe, Apocalipse não quer dizer fim do mundo. Apocalipse não quer dizer coisa ruim. Apocalipse não quer dizer fim dos tempos. Apocalipse quer dizer revelação. Essa é a tradução literal da palavra Apocalipse. Então, por isso que eu tenho esse perfil do Apocalipse, porque eu quero trazer a luz, né, a consciência das pessoas, a falta de acessibilidade, políticas públicas, a falta de amor ao próximo, falta de consciência, falta de trato com a pessoa, sabe? Então, foi essa a intenção. Então, eu tenho esses três perfis. Denis Albert no Facebook, né? Cadeirante na Prática no Instagram e o Cadeirante do Apocalipse também, que é o outro perfil do meu Facebook. E lá no YouTube, né? Um canal que eu tenho no YouTube, né? Que também tá como Cadeirante na Prática, mas eu não dificilmente eu coloco alguma coisa lá, porque eu não tenho computador, não tenho notebook, né? Só tenho celular, então eu não consigo fazer lives por lá. Mas com certeza tem alguns vídeos meus lá. Também tudo é Cadeirante na Prática, né? Você acha lá o Denis Albert. Esse que vos fala. Bom, quero agradecer, Denis, a sua presença aqui no nosso canal, né? A honra da sua entrevista. Quero agradecer a todos pela participação e as perguntas na live. Está se encerrando mais uma live com sucesso, graças a Deus. Deus abençoe todos vocês. Fique com Deus. Hashtag Muleta neles. Curte, comenta, compartilha. E fui! Namastê.